Meus irmãos, convido os irmãos a abrirem as Escrituras em Mateus 19, somente 3 versículos, o 13, o 14 e o 15. O sermão de hoje tem por nome Cristo e os Pequeninos, uma verdade pactual. Faremos a leitura. Mateus 19, do 13 ao 15. Trouxeram-lhe, então, alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Vou orar. Senhor, nosso eterno Deus e nosso Papai santo e glorioso, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, Papai, não só na terra, mas também no céu. E eu clamo ao Senhor nesse momento em especial para falar conosco por meio da tua palavra e que o Senhor possa nos dar, Papai, sabedoria, conhecimento e libertação, Papai, porque nós precisamos que ao nos depararmos com a verdade, o Senhor possa nos conceder a libertação dos nossos pecados e a santificação por meio do seu Santo Espírito, Papai, que o Senhor possa me usar como instrumento nas suas mãos nessa tarde, no nome precioso do Cristo. Amém. Meus irmãos, esse é um texto muito conhecido e parece até algo simples, né? Mas ele carrega profundas implicações teológicas, pactuais e eclesiológicas. E eu vou explicar melhor. Jesus, aqui no contexto dessa passagem, ele estava no caminho de Jerusalém para a cruz. E mesmo com essa sombra do Calvário, mesmo já visualizando a sua morte, ele demonstra que as criancinhas são prioridade na sua agenda. Jesus, nesse capítulo aqui, meus irmãos, no capítulo 19, ele ensina sobre o casamento, ele começa falando sobre o casamento, fala sobre o celibato, e logo em seguida surgem as crianças, que são trazidas até ele. E isso não é acidental. Os assuntos são interligados. Por quê? Ele fala de casamento e surgem as crianças. As crianças são frutos do casamento. E o Espírito Santo está nos ensinando algo aqui sobre o reino de Deus, sobre a fé e sobre a inclusão pactual dos filhos dos crentes. E nós vamos tentar entender melhor esse assunto. Primeiro, nós vemos algo muito interessante, que é a iniciativa dos pais. Versículo 13, parte A. Trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusessem as mãos e orassem. E aqui nós vemos os pais, os responsáveis por aqueles meninos, levando os seus filhos até o Cristo. E isso revela um princípio pactual, o princípio da aliança, que não trata apenas indivíduos isolados, mas sim famílias que estão dentro dessa aliança e desse pacto. Em Gênesis 17:7 diz: E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Deus promete aqui para Abraão ser o Deus dele e ser o Deus da descendência dele. Isaac nasce dentro dessa aliança e Isaac não decidiu fazer parte da aliança. Ele não chegou com 12 anos e escolheu fazer parte dessa aliança. Ele já pertencia ao povo de Deus desde o ventre de sua mãe, por causa de uma aliança unilateral que Deus fez com seu pai Abraão. E agora eu convido os irmãos a abrirem
as Escrituras em Êxodo 10. Nós vamos ler alguns versículos, meus irmãos, no que diz respeito a Êxodo 10, versículo do 8 até o 27, sobre algo que aconteceu no centro das pragas do Egito. Êxodo 10, versículo 8 em diante, diz assim: Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: Havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos bois. Havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então nós vemos aqui Moisés e Arão falando com o Faraó: olha, nós temos que sair do Egito, o Senhor precisa de liberar a gente. Libera a gente e nós temos que ir, os jovens, os velhos, nós temos que ir com as ovelhas, com os bois, porque nós vamos celebrar uma festa ao Senhor. Então eles iriam sair, eles iriam cultuar ao Senhor. Precisavam de ir os jovens, os velhos e as ovelhas e os bois. Por quê? As ovelhas e os bois eram sacrifícios que eles fariam para celebrar essa festa, para celebrar esse culto ao Senhor. Versículo 10. Então ele lhes disse: Seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante de vossa face. Então o Faraó falou: eu vou deixar vocês e os vossos filhos ir? Você está doido, não vou deixar. Versículo 11, não será assim. Agora ide, vós, homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então Faraó falou, só vai os homens. Filhos e ovelhas e bois não vão, só os homens. Se quiser ir, vai só os homens. Versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram que antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles haverá, porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu de tanto gafanhoto. E comeram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores que deixara a saraiva. E não ficou verde algum nas árvores, nem erva do campo, em toda a terra do Egito. Depois disso, Faraó, ele se arrepende, clama por misericórdia. Aí Deus, por meio da oração de Moisés, lança todos os gafanhotos no Mar Vermelho. Entretanto, a Bíblia diz que Deus endurece mais uma vez o coração de Faraó, e novamente este não deixou os filhos de Israel ir embora do Egito. Versículo 21. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e virão sobre toda a terra do Egito trevas, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou no seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor. Somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as nossas crianças. Então Faraó aqui, depois dessa praga das trevas, falou: agora as crianças podem ir, mas os bois e as ovelhas têm que ficar. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir o Senhor até que cheguemos lá. Então Moisés falou: nenhuma unha tem que ficar, tem que ir todo mundo. E o Senhor, porém, endureceu o coração do Faraó de novo, e este não quis deixar eles irem. Então aqui, meus irmãos, no centro das pragas do Egito, estava a adoração, um culto ao Senhor, a gente viu.
E Faraó aceitava que os homens fossem adorar, cultuar a Deus. Mas ele queria reter as crianças. Nós lemos isso agora. E Deus derramou a 8ª praga. Derramou os gafanhotos no Egito, porque Faraó tentou impedir que os membros da aliança, as crianças, participassem do culto ao Senhor. 1 Coríntios 7, 14, diz assim: porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. E nós vemos aqui agora o apóstolo Paulo em Coríntios, afirmando que as crianças de pais crentes são chamadas de santas. Atos 2,39 diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E nós vemos aqui, meus irmãos, as crianças como destinatárias da promessa. Então, estou lendo essas passagens bíblicas e nós fizemos essa leitura observando a questão da praga dos gafanhotos do Egito, porque, meus irmãos, as crianças, elas fazem parte da aliança e do povo de Deus, da igreja visível de Deus, do reino do Senhor, aqui na terra, que ele já reina e domina em toda a face. E os pais crentes têm o dever, como nós lemos em Mateus, de levar os seus filhos até o Cristo. E algumas dessas crianças, voltando para o texto de Mateus, meus irmãos, que nós lemos, 19, no versículo 13, eram bebês de colo, porque o termo grego utilizado aqui, bréquitos, em Lucas 18, 15, indica que aqui está tratando até de recém-nascidos. E esses recém-nascidos, essas crianças, não podiam se achegar até Jesus. Elas precisavam ser carregadas, os seus responsáveis legais, os seus pais. Então, pais, o primeiro cuidado pastoral de um filho deve ser em sua própria casa. Trazer a Jesus é ensinar a palavra e orar com eles, desde o ventre. Porque, como nós já vimos, meus irmãos, os filhos fazem parte dessa aliança e do reino do nosso Senhor Jesus. No versículo 13 ainda, parte B, mas os discípulos os repreendiam. Então os pais levavam os bebezinhos até Jesus Cristo e os discípulos não estavam deixando. E eles erraram ao tentar impedir. Por quê? Por que eles erraram ao tentar impedir? Porque eles pensavam de uma forma carnal e meritocrata como se o reino fosse somente para aqueles que eram importantes. E não viam as criancinhas como importantes. Isso revela um perigo, meus irmãos, na igreja, que é tornar o acesso a Cristo difícil. Difícil para aqueles que Deus quer alcançar, as crianças, filhos da aliança. E Jesus se indigna com isso, conforme nós observamos também no Evangelho segundo Marcos, Marcos 10, 14. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Indignou-se é o termo que Marcos usou, e essa é a única vez que essa palavra forte é utilizada contra os 12 apóstolos, porque eles impediram as crianças de se aproximar de Jesus, ofendendo diretamente o reino de Cristo, como o próprio Jesus diz. Mas vamos continuar, versículo 14. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim. E aqui nós vemos um mandamento claro. Deixai. É uma ordem positiva de Jesus. Deixai eles virem até mim. E não os torveis. Então nós vemos aqui uma ordem positiva e uma proibição. Deixais e não estorveis. Por quê? A igreja não pode colocar obstáculos entre Cristo e os filhos. E hoje, meus irmãos, como nós costumamos impedir as nossas crianças de vir até Cristo? Um primeiro exemplo disso seria negligenciar o ensino bíblico na nossa casa. E aqui se faz necessário um culto doméstico, meus irmãos, com a propagação dos 10 mandamentos, com o ensino
para as crianças, demonstrando a impossibilidade delas de se salvarem, de serem salvas por conta própria, como nós já lemos hoje no início do culto, meus irmãos, o como é impossível. E isso evidencia a necessidade do Salvador, porque se a gente não pode se salvar, a gente precisa que alguém nos salve. Então, esse é um ensino bíblico, meus irmãos, que deve ser propagado, inclusive, nos nossos lares, para as nossas crianças. Uma outra forma que a gente impede as nossas crianças de irem até Jesus Cristo é quando nós priorizamos, às vezes, heróis da mídia, ao invés de heróis da fé, da Bíblia, que seja Abraão, Moisés, o próprio apóstolo Paulo, que a ideologia do mundo ela tenta doutrinar a mente das crianças contra o padrão da criação de Deus. É muito comum crianças hoje serem apaixonadas pelo Neymar. Adora o Neymar, queria ser como ele, usa o cabelo como o dele, e pergunta quem foi Abraão. A criança não sabe quem foi Abraão, quem foi o apóstolo Paulo. Talvez pode ouvir falar de Jesus, mas... Enfim, meus irmãos, outra forma de colocarmos obstáculos das nossas crianças se achegarem até Jesus Cristo é o que acontece hoje em muitas igrejas, que é quando nós separamos as crianças do culto público para algum tipo de cultinho infantil. Isso é comum em igrejas modernas, em igrejas carismáticas. E nós sabemos por que eles fazem isso, meus irmãos. Porque eles não querem ser incomodados no culto. Eles querem ter paz no culto. Então, eles tiram as crianças do culto para eles poderem prestar atenção. Eles tiram o estorvo do culto. Eles pensam como os discípulos. Essas crianças não são importantes. Não vamos deixá-las chegar até Jesus Cristo. E aí as igrejas tentam buscar outras estratégias de cultos porque não creem que o Espírito Santo pode converter as crianças apenas pela pregação do Evangelho, pela exposição da palavra. E geralmente vai passar a linha, vai pintar a imagem de Jesus, quebrando o próprio segundo mandamento, vai pintar a arquinha de Noé, vai passar o tempo, vai ter recriação, vai ter distração, mas não vai ter, meus irmãos, pregação do Evangelho. Tudo isso são formas modernas de estorvar as crianças de irem até Jesus. Versículo 14, parte B, porque dos tais é o reino dos céus. E aqui está o coração desse texto, meus irmãos. Porque aqui Jesus não está dizendo que essas crianças são completamente inocentes e não têm pecados, são puras, imaculadas. Não, porque nós sabemos do pecado original. Nós já conseguimos visualizar o pecado nas nossas crianças. Salmo 51, 5. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. E Jesus aqui, meus irmãos, como eu disse, ele não está afirmando que a criancinha não tem pecado e por isso dela é o reino dos céus. Ele está focando na natureza da fé das crianças. Porque a criança ela vai receber o reino com simplicidade, como uma dependência total, como uma confiança absoluta no Pai. Se o Christian estiver com fome e sozinho em casa, talvez ele não vai conseguir comer, talvez a comida vai estar alta e ele não vai conseguir alcançar. Ele é totalmente dependente dos pais dele. A Catarina e o Estevão, o Olavo e as demais criancinhas, todas são completamente dependentes de seus pais. Se os pais não estiverem com elas, provavelmente elas não conseguirão viver. Então, quando Jesus diz que das crianças é o reino dos céus, ele está querendo dizer, sejam como as crianças, porque elas são completamente dependentes de alguém. E vocês devem ser completamente dependentes de mim. Para entrar no reino, o adulto deve tornar-se uma criança, despindo-se da autossuficiência, sendo completamente dependente
de Deus. E o outro ponto, meus irmãos, se as crianças de fato nascessem sem pecado, ninguém precisaria de levar elas até Jesus. Para que vou levar meu bebezinho de colo até Jesus? Se a minha criancinha já é pura e não precisa do Cristo. Jesus nem precisaria de orar por elas. Mas Jesus faz questão. Não impeças, tragam aqui, delas é o reino e ora por elas. Por quê? Elas precisam de oração, meus irmãos. Elas não são puras. Elas precisam de Cristo, assim como nós precisamos. E outra observação importante. Jesus, ele não diz apenas como estes. Ele usa o termo dos tais. Dos tais é o reino dos céus. Não como estes é o reino dos céus. Então ele não faz uma comparação moral aqui. Ele faz uma declaração de pertencimento ao reino. E quando eu falo ao reino, meus irmãos, eu estou me referindo à igreja visível de Cristo, a administração da aliança. Não estou dizendo que é o reino no que diz respeito à salvação. Eu estou dizendo que elas fazem parte do reino visível de Cristo, da igreja visível, do povo de Deus. As crianças, elas não estão esperando para fazer parte da igreja quando elas crescerem. Não. Elas são filhos da promessa. E elas já pertencem à comunidade cristã, à comunidade da aliança. Os filhos dos crentes pertencem visivelmente ao reino, meus irmãos, à igreja pactual. Assim como no Antigo Testamento, como nós já vimos em Gênesis 17, as crianças eram incluídas no reino, na igreja visível, como? Por meio da circuncisão. E agora no Novo, elas continuam incluídas, meus irmãos, por meio do quê? Como é a prática da nossa igreja, por meio do batismo pactual. Colossenses 2, do 11 ao 12, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão do despojo do corpo, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, como o irmão Wesley muito bem também já nos trouxe no início do culto. Avançando o texto de Mateus, meus irmãos, 19, versículo 15. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Jesus, então, recebe as crianças, toca as crianças e abençoa essas crianças. Isso não é apenas um ato simbólico, meus irmãos. É um ato real de bênção, uma expressão materializada da graça de Jesus ao estender as suas próprias mãos. Ele não diz, esperem crescer. Jesus vai e abençoa as crianças agora. Deuteronômio 6, do 6 ao 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, a todo tempo. Deuteronômio 31, 11 ao 13. Quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que lhe escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, os homens e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras dessa lei. E que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão para a possuir. Então nós vemos aqui ordenanças de Deus, no livro de Deuteronômio, ordenando que a lei seja gravada no coração e ensinando os filhos diligentemente. Jesus personifica o cumprimento dessa lei de Deuteronômio que eu acabei de ler ao escolher abençoar a geração futura
daquele povo relatado em Mateus 19. Então, meus irmãos, as crianças fazem parte do povo da aliança. Deus sempre tratou Abraão com a sua descendência, Israel, bem como seus filhos, a igreja, crentes e seus filhos. E a igreja não é uma comunidade de indivíduos isolados. É uma família pactual, a família da aliança. Os filhos dos crentes pertencem à igreja visível do Senhor. Estão na aliança e devem ser tratados como o povo de Deus. Mas necessitam eles mesmos de ter a fé salvadora em Cristo. Por isso, meus irmãos, que faz sentido nós observarmos todas essas instruções de Deuteronômio, ensinarmos os nossos filhos na nossa casa, não impedindo eles de chegarem até Jesus, meus irmãos, para que o Espírito Santo, por meio da palavra, faça com que a fé seja produzida e que eles possam crer e aí sim fazer parte do reino da igreja invisível de Deus. E o papel dos pais, meus irmãos, é significativo nesse aspecto. Os pais não fazem, na verdade, obra nenhuma. Obra nenhuma. Quem faz é o Espírito Santo. Mas os filhos da aliança, eles já recebem a graça de Deus no culto, nas orações, na exposição da palavra, no testemunho. E isso, meus irmãos, é por meio disso que o Espírito Santo age e transforma mesmo o coração das nossas crianças. Então, concluindo, esse texto ele aponta para o coração do Evangelho de Jesus Cristo. Nós não entramos por mérito, como nós já estamos vendo aqui desde o início do culto, dentro da leitura inicial de Isaías 55, dentro do próprio texto de Mateus 3. Nós não entramos por força, nós entramos como filhos dependentes. É de graça. Nós compramos sem dinheiro. Como uma criança que nada tem, que não pode dar nada, só trabalho. As mães acordando de madrugada, se doando, sabe? Mas recebem tudo. Recebem todo o amor. Cristo diz hoje, deixai vir a mim os pequeninos. Isso é, uma ordem à igreja, um consolo aos pais e um chamado à fé. Aplicação desse texto para os pais, meus irmãos. Aplicação para mim. Possamos levar os nossos filhos até Cristo, com cultos domésticos, expondo a palavra, falando do Evangelho, falando do pecado, falando da lei, ensinando a palavra como nós lemos em Deuteronômio. E em Provérbios 22:6 diz, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, negligenciar isso é impedir os nossos filhos de irem até Cristo. Nós vamos agir como os discípulos agiram. Aplicação para a igreja. O que a igreja tem que fazer, meus irmãos? Acolher as crianças. Crianças não são um incômodo. Nós devemos entender e suportar os choros, os resmungos e as pequenas conversas. Isso é natural das crianças, meus irmãos. Tudo, é claro, com ordem, com decência, com zelo ao culto público ao Senhor. As nossas crianças não podem fazer o que querem no culto. Tem que haver uma supervisão dos pais, uma limitação. Limitar o agir dos nossos filhos, que não podem, meus irmãos, ficarem entregues aos seus desejos, aos seus pecados, porque nós sabemos que eles vão desejar o que não é reto aos olhos do Senhor. Nós precisamos limitar as nossas crianças, mas não retirá-las do culto. Abraçá-las, ter paciência, entender que não é um incômodo, meus irmãos, é uma bênção. São filhos da promessa, da aliança. Elas fazem parte do reino visível de Deus. 1 Coríntios 14:40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. É tudo de forma decente e de forma ordenada. Então, uma igreja que rejeita crianças no culto público está em desacordo com Jesus Cristo, está impedindo as crianças de se achegar até o Cristo. Então, possamos, como igreja, receber e abraçar as nossas crianças, meus irmãos. E agora a aplicação para as crianças. John, Christian, Catarina,
Olavo, Estevão e a Alice também. Olha o que Jesus disse. Lucas 18:16. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus falou que da Catarina é o reino de Deus, que do Christian é o reino de Deus, que do John é o reino de Deus, que da Alice é o reino de Deus, que do Estevão é o reino de Deus, que do Olavo é o reino de Deus. Isso significa que Jesus está chamando vocês, crianças, hoje mesmo. Vocês estão na igreja aprendendo sobre Deus. E isso não salva vocês sozinhos, meus queridos pequeninos. Cada um de vocês precisa vir a Jesus de verdade, entender quem é Jesus, perguntar para o papai: papai, quem é Jesus? Me explica quem é Jesus. O que é pecado? Me explica o que é o pecado. Me explica o que a gente precisa de fazer. E como, meus irmãos, como pequeninos, que nós podemos fazer isso? Reconhecer que vocês pecam. Christian, reconhecer que você erra. Todo mundo erra. Reconhecer que você peca. Viu, Catarina? Você precisa de reconhecer que você também erra, que você faz coisas erradas, que você é pecadora. Por quê? Vocês provavelmente desobedecem, às vezes vocês mentem, brigam, fazem o que não pode. Então, vocês precisam de entender que vocês também precisam do Cristo. Por quê? Jesus disse: de vocês é o reino dos céus. Vocês precisam de pedir perdão para Deus dos seus pecados. E precisam de confiar em Jesus Cristo, que salvou vocês. Viu, Estevão? Não esperem vocês crescerem para vir até Cristo. Venham hoje mesmo e confiem em Jesus. Por quê? Porque Ele é o nosso Senhor e Salvador, Olavo. É por isso. Confiem nele de todo o seu coração. E última aplicação para todos nós, meus irmãos. Jesus também ensina em Mateus 18:3: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrai no reino dos céus. Ou seja, possamos ser humildes, dependentes e simples com a nossa fé. Porque o reino não é conquistado, ele é recebido. E a igreja que entende a aliança, como já dito, não afasta as crianças do culto, e sim as conduz, porque sabe que o reino a elas pertence. Amém, meus irmãos? Vamos cantar, salmodiar ao Senhor, Salmo de número 128.